Ora, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 8/6/2020. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos ler o Salmo 81. Aleluia. Exultai a Deus, nossa fortaleza. Jubilai ao Deus de Jacó. Tomai um salmo e trazei junto o tamborim, a harpa suave e o saltério. Tocai a trombeta na lua nova, no tempo apontado da nossa solenidade, porque isto era um estatuto para Israel e uma lei do Deus de Jacó. Aleluia! Senhor é bom e glorioso. O Senhor é bom e glorioso. Aleluia. Vamos continuar no verso 4, Salmo 81, verso 4. Porque isto era um estatuto para Israel e uma lei do Deus de Jacó. Ordenou em José por testemunho, quando saíra pela terra do Egito, onde ouviu uma língua que não entendia. Tirei de seus ombros a carga, as suas mãos foram livres dos cestos. Vamos continuar no verso 5. Ordenou-lhes em José por testemunho quando saíra pela terra do Egito, onde ouviu uma língua que não entendia. Tirei de seus ombros a carga, as suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei, diz o Senhor. Respondi-te no lugar oculto dos trovões, provei-te nas águas de Meribá, sei lá, entre parênteses, sei lá, não sei o que quer dizer. Ouve-me, povo meu, e eu te atestarei. Israel, se me ouvires, não haverá entre ti não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás diante de um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei do Espírito Santo. Acho que é essa a intenção do escritor. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis. Portanto, eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram nos seus próprios conselhos. Oh, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve abateria os seus inimigos e viraria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado. Amém, Pai. E o seu tempo seria eterno. Eu sustentaria com o trigo mais fino, e eu fartaria com o mel saído da rocha. Vamos agora ver esta mensagem seguinte, cujo título é Os pais são responsáveis. Aliás, os pais responsáveis devem ensinar os seus filhos a imitarem o Senhor Jesus. Aleluia.
Então vamos ler uma passagem bíblica em 1 de Samuel 3, 1 a 5. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, ele era o sacerdote do tabernáculo naquela altura. Sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver, e estando também Samuel já deitado, que era um menino, né? Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo, que naquele tempo era um tabernáculo, no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. O Senhor chamou Samuel e disse a ele: eis-me aqui. E correu a Eli. Pensava que o Eli, o sacerdote, é que o estava a chamar. E disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. Lemos em 1 Samuel 3, 1 a 5. Agora vamos ler 1 Samuel 3, 6 a 9. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor. É claro, a sua palavra, não é? E ainda não tinha sido, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te e há de ser que se te chamar dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Agora vamos ler em 1 Samuel 3, 10 a 13. Então veio o Senhor, pôs-se ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel. É curioso que o Senhor chamou duas vezes, e quando foi o caso de Moisés também chamou duas vezes. Então, voltando um bocadinho, então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que o ouvir lhe tendirão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade, a injustiça grave, que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Não os repreendeu. Vamos ler agora 1 de Samuel, capítulo 2. Vamos voltar um bocadinho para o capítulo 2, que diz assim, capítulo 2, verso 10. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará contra eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei.
e exaltará o poder do seu ungido. Vamos ler aqui em 1 Samuel 2:22. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Não conheciam o Senhor. Filhos de Belial, eu entendo que quer dizer filhos de indignidade, filhos da baixeza, da afronta, filhos da perversidade, quer dizer, da malvadez. Depravação leva a pessoa a ser traiçoeira. O Eli não os ensinou como devia, sei lá, não orou por eles. Mas eles, os filhos do Eli, não acreditavam em Deus, nem conheciam as Escrituras, como o jovem Samuel também ainda não conhecia. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se juntavam à porta da tenda da congregação. Posso imaginar que seriam mulheres pobres que precisavam de comer alguma coisa, não é? Vamos ler aqui em 1 Samuel 2:12. Pecando homem contra homem, os juízes julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Vamos um bocadinho mais. Isto te será por sinal, a saber o que acontecerá aos teus dois filhos. Chamavam-se Ofni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Lemos em 1 Samuel 2:34. Agora vamos a 1 Samuel 4:18. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, o homem que trouxe a notícia da derrota de Israel, sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, estava muito gordo. Que o Senhor nos ajude a não ter peso em excesso. Amém, Pai. E tinha ele julgado Israel 40 anos. Já era muito tempo, não é? Então lemos em 1 Samuel 4:18. Agora vamos ler aqui em vamos ler aqui no Salmo 40, 1-4. Então o salmista disse: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Aquele tempo do sacerdote Eli era um tempo difícil. Vemos por aquilo que os filhos do Eli faziam, que não respeitavam ninguém, eram pessoas que para eles aquilo era um trabalho qualquer, como muita gente atualmente tem, etc. Padres e tudo. E o salmista diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Amém.
Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Vamos ler ainda o Salmo 45:8. Aliás, o que lemos foi o 45:8. Agora vamos ler em 49:13. Preguei a justiça na grande congregação. Este não retive os meus lábios. Senhor, tu sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Amém. Guarda-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Porque males sem conta, aliás, males sem número, me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. Mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça. Assim desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livrar-me. Senhor, apressa-te em meu auxílio. Vamos ler um bocadinho mais até o Salmo 40, 14 a 17. Sejam alma confundidos e envergonhados o que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Desolados sejam em pago da sua afronta os que me dizem, Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação, magnificado seja o Senhor. Amém. Mas eu sou pobre e necessitado. Contudo, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Glória ao Senhor. Bendito é o Senhor eternamente. Aleluia. Então, verificamos nestas leituras que fizemos que aquele tempo de Davi era um tempo ruim. Havia muita corrupção, muita maldade, as pessoas não conheciam a palavra de Deus, não sabiam ler, não tinham Bíblias, e verdadeiramente as pessoas andavam mal. Até o rei Saul, com o seu exército, estava com medo do gigante Golias. Havia todo aquele pecado dos jovens filhos do Eli. O Eli, em vez de dar o primeiro lugar a Deus, em vez de honrar em primeiro lugar a Deus, honrava mais os filhos. E não sabia o que é que havia de fazer, já era velho. Não se fala na mulher dele, o que é que ela fazia, o que é que não fazia. E as pessoas andavam aflitas e como não tinham fé em Deus, o diabo enganava-os de toda a maneira. Aliás, é o que está a acontecer agora. As pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que não oram a Deus, só veem programas que não lhes adianta nada. Então as pessoas andam aflitas e a única alternativa ao desespero é receberem Jesus como Senhor e Salvador. Por isso é que Jesus disse, ide e preguei o Evangelho por todo o mundo, a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e eu mesmo vou estar com eles, com vocês,
portanto, Jesus já tinha ressuscitado. Estarei convosco com o vosso espírito, alma e corpo. Glória ao Senhor. O Senhor Jesus quer que nós confiemos no Espírito Santo. Ele disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei sozinhos. Estarei convosco todos os dias, até à consumação dos séculos, através do meu Espírito. E vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz, porque o Espírito Santo fica convosco, o mesmo Espírito que me guiou, que me conduziu, que me encheu das suas palavras, 100%, estará convosco também. Então, as pessoas deste tempo, dos textos que tivemos a ler, o tabernáculo era feito com peles, etc. Ainda não havia templo. Eles chamavam-lhe templo, ou foi mal traduzido. Então, o que nós precisamos hoje é estudar mais a palavra de Deus, entendê-la, pedir ao Senhor Espírito Santo, ajuda-me a entender, nesta nossa tarde, entender os textos que nós lemos, qual a mensagem, qual a tua intenção, qual o período histórico em que isto foi feito. E, portanto, Deus vai nos ajudar, Ele quer nos ajudar. Glória ao Senhor. Neste tempo dos textos que estivemos a ler, era como estávamos a dizer, tempos difíceis. É parecido com o tempo em que até aos 19 anos eu ainda não tinha recebido o Senhor Jesus Cristo e andava perdido também, não sabia o que é que havia de fazer, andava chateado, não tinha emprego, o meu pai e a minha mãe poucos rendimentos tinham. E eram uns tempos assim parecidos com esses. Quando Jesus veio, as coisas mudaram. Até ali eram apresentados sacrifícios de animais, simbolizavam o Senhor Jesus Cristo. Mas quando ele veio, cumpriu-se a promessa que Deus tinha feito. Mais de 300 profecias estavam escritas acerca do Senhor Jesus Cristo. E muitas delas já se cumpriram. Ainda há, por exemplo, estou-me a lembrar em Daniel, no livro de Daniel, conta-se que o reino de Jesus Cristo é o único que não será destruído, que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Então eram tempos difíceis, reis que pensavam que eram deuses. Em Roma havia os dirigentes também pensavam que eram Deus. E quando começaram a dizer que Jesus Cristo, que tinha ressuscitado, Ele é que é o Rei verdadeiro, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, eles levantaram-se contra o povo e, segundo a história diz, muitos cristãos foram mortos. Segundo a Bíblia diz, o primeiro homem a morrer por Cristo era o Estevão. E esse homem, antes de morrer, que foi apedrejado até a morte, eu vi o Senhor Jesus Cristo no céu. Glória ao Senhor. Então eram tempos mesmo difíceis. Hoje estamos melhor porque Jesus veio e atualmente não há aquela escravatura que havia, né? Como os senhores dominavam os escravos, não tinham direitos nenhuns. E sempre houve corrupção, houve maldade. Mas agora, eu creio, desde que Jesus veio, tudo melhorou. E creio que vai melhorar porque o Evangelho de Jesus, a doutrina de Jesus continua a ser pregada. Mas precisamos de orar mais em línguas, porque a Bíblia diz que aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo.
O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Jesus é o nosso intercessor no céu e estamos a ser mais abençoados. Mas ainda recentemente eu lembro-me que na aldeia onde eu nasci, no Alentejo, Baixo Alentejo, não havia água encanalizada. As pessoas tinham que ir aos poços, traziam água, e ainda bem que tinham água em poços, graças a Deus. E então as lavagens eram, lembro-me da minha avó, creio que está com Deus, ela lavava-me, metia-me dentro de um alguidar com água e depois com um pano molhado esfregava-me as pernas e lavava-me. Não havia casas de banho. Para fazer as necessidades íamos à cavalariça, que era o lugar onde os cavalos estavam, e não havia condições de higiene. Então, desde que Jesus veio, as coisas estão melhores. Também não havia reformas. Graças a Deus que agora temos reformas e as coisas estão a melhorar. E a palavra de Deus diz que nós devemos orar, pedir pelos governantes e também devemos respeitá-los, pagar impostos. No tempo dos textos que estivemos a ler não havia nada disso. Eles tinham dificuldade com a água, não tinham condições nenhumas. Atualmente as casas que nós temos, as condições que temos, eram as condições que tinham os reis, aqueles governantes, os homens que governavam o povo e oprimiam o povo. E, no entanto, pronto, muita gente não agradece a Deus por isso, mas foi Deus que começou a abrir o entendimento dos governantes e alguns se converteram, como o São Paulo. O São Paulo era um governante que perseguia a igreja cristã. Ia para Damasco, capital da Síria, e ainda hoje é a capital da Síria, e ia com certeza num cavalo, e de repente apareceu-lhe uma luz muito forte e falou-lhe e disse, Saulo, chamava-se Saulo, 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 por que me persegues? Ele disse, Senhor, quem és? Ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo perseguia a igreja de Jesus. Ora, perseguir a igreja de Jesus significa perseguir o próprio Jesus, que é a cabeça, é o chefe. Então, pronto, estou-me a lembrar também que Deus usa pessoas para me fazerem bem, a mim e a outras pessoas, e usa outros, aliás, Deus não, o diabo usa outros para nos fazerem mal, para nos ralharem, para nos criticarem, estenderem o dedo. Pessoas também não conhecem a palavra de Deus. A Bíblia diz, não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Havia uma lei, né? Os 10 mandamentos, isso, mas só Jesus foi o único que conseguiu cumprir de forma perfeita a lei, e não como eles a interpretavam. Além desses 10 mandamentos, havia outros mandamentos. Então, quando eu recebi o Senhor Jesus como Salvador, foi porque o Espírito Santo me convenceu. E, tendo-me convencido, eu recebi Jesus como Salvador. Era como uma criança, pouco sabia da palavra de Deus, mesma coisa que dizer pouco sabia de Deus. Olhava para a natureza, o diabo é mentiroso e pai da mentira, procura incutir a dúvida, dizer que Deus não existe, etc. Mas a Bíblia diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que buscam. Quem é que galardoa aqueles que buscam a Deus? É o Pai Celestial, porque Jesus morreu por nós, ressuscitou e está vivo para sempre. Aleluia, glória a Deus. Então, segundo as passagens bíblicas que estivemos a ler, verificamos
que as pessoas andavam aflitas a partir da queda do Adão. As pessoas andavam aflitas até que começaram a matar animais que simbolizavam o Senhor Jesus Cristo e começaram a melhorar. Estou-me a lembrar que houve o tempo do Noé, em que o Senhor disse que ia chover tanto que as pessoas precisavam de se preparar. E Deus disse ao Noé: fazes uma arca, deu-lhe as dimensões todas, tudo ali como devia ser. E o Noé, com a ajuda da sua família, os seus 3 filhos, as mulheres dos seus filhos e a sua própria esposa, eles fizeram uma arca fantástica, onde iriam entrar um casal de animais considerados puros e então o Noé não morreu, mas muita gente morreu, creio que toda a gente, não é? E os animais, tudo o que havia na terra morreram porque era um grande problema, que ficou tudo coberto de água e a arca foi parar, depois de ter parado a chuva, foi parar aos montes de Ararat. E ali ficou. Alguns cientistas dizem que foram lá e que viram que está lá uma arca e a madeira era aquela que corresponde àquilo que a Bíblia diz. Portanto, o que aconteceu foi isso. O Noé, porque obedeceu a Deus, porque falava com Deus, porque tinha a revelação de Deus, ele conseguiu sobreviver. Então, nós temos é que confiar no Senhor. Ele é que nos pode ensinar, o Espírito Santo está connosco. Como o Senhor Jesus dizia, sem mim nada podeis fazer. Assim, também o Espírito Santo nos diz, sem Ele nada podemos fazer. Ele é o Espírito de verdade que nos guia em toda a verdade. E o Espírito Santo também fez que escrevessem estes textos que nós estivemos a ler e que mostra que Deus quer que nós sejamos sábios, leamos a sua palavra, porque o nosso cérebro tem que desenvolver, né? Glória a Deus. O Senhor nunca nos deixa. O Senhor está no meio do seu povo. O Senhor abençoa aqueles que o servem. O Senhor faz todas as coisas. Mas há uma lei que, segundo o Senhor Jesus disse, o reino de Deus é como o agricultor que sai a semear. E semeia e espera que a semente cresça e assim vão comendo, vão se alimentando. Glória ao Senhor, aleluia. Bem, então vamos terminar esta mensagem e vamos orar em línguas para que esta mensagem seja para a glória de Deus. Que as pessoas que ouvirem esta mensagem creiam que o Espírito Santo consegue convencê-las, vai-lhes explicar melhor e na próxima mensagem ainda vamos ter uma mensagem melhor. Glória a Deus. Shikarabarabarabarashanikatine. Rabashuri manini badini karapatine. Karabashokoromoshi fanikine. Shori manini badini. Portanto, nada é impossível para Deus e para nós nada é impossível também. Vamos conseguir vencer, vamos conseguir pregar a palavra de Deus, orar pelos enfermos e eles ficarão curados. No nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.